Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Laura, eu sou estudante de medicina e eu tenho 21 anos e agora eu estou no 4º período da faculdade e hoje eu vim trazer um assunto muito importante para vocês, que é sobre a saúde mental dos estudantes de medicina. Então, gente, eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Insta, que é @laurasonsim, não deixem de me seguir lá, porque assim, de vez em quando eu abro umas caixinhas de perguntas para conversar com vocês ou saber algumas opiniões para poder vir gravar vídeos aqui no YouTube. Então eu perguntei para vocês sobre o que vocês gostariam que eu abordasse nesse meu vídeo sobre saúde mental na medicina. E hoje eu vou aqui conversar um pouquinho com vocês. Esse é um vídeo mais como um desabafo mesmo, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô um pouquinho sumida esses dias assim pelo canal, nas últimas 2 semanas, porque foram 2 semanas muito pesadas na minha vida, que foram semanas de prova. Eu sei que pode parecer besta, assim, né, falar que foi uma das piores semanas da minha vida, ou uma das piores semanas da minha vida, porque com certeza tem muitas coisas piores do que você ter que fazer uma prova, mas querendo ou não, a gente sente uma pressão muito grande na faculdade e eu vou falar um pouquinho sobre isso pra vocês hoje aqui no canal. Então bora pro vídeo! Então, gente, eu queria começar falando sobre os pré-vestibulandos, que a questão da saúde mental, ela já começa pro estudante de medicina mesmo antes de entrar na faculdade, porque a gente sabe que a faculdade de medicina é com certeza a faculdade mais concorrida do Brasil e são poucas vagas para muita gente. A demanda das pessoas que querem medicina é muito grande, então o estudante de medicina ele já começa desde ali do pré-vestibular a ficar totalmente esgotado emocionalmente, por conta do Enem, por conta dos vestibulares, das estaduais, das particulares. Todo mundo passa por uma fase de estudar muito, de insegurança, de não saber se vai conseguir, de muita incerteza na vida. Então, se você tá no pré-vestibular, saiba que todo mundo passa por isso, todo mundo passa por muita ansiedade. Eu passava por muita ansiedade nas minhas pré-provas, pré-Enem, e eu sempre achava que eu nunca tinha sido suficiente nas provas, sempre chorava horrores, assim. E desde ali a minha saúde mental já não tava muito legal, né? Porque o tanto que a gente tem que estudar pra passar numa faculdade de medicina, eu acho que se vocês estão estudando, vocês sabem do que eu tô falando. Eu lembro que nos domingos, por exemplo, quando minha família gostava de reunir, assim, várias pessoas, eu não podia ficar lá com eles porque eu tinha que ficar estudando, porque senão eu não ia conseguir passar no vestibular. Então, desde aí, já começa, né? Toda a pressão psicológica. Apesar de que meus pais, eles nunca fizeram muita pressão em mim com relação aos estudos. Eles sempre gostaram muito que eu estudasse, mas eles nunca falaram, você tem que passar esse ano, se você não passar, eu não vou mais te apoiar, sabe? Eles sempre me apoiaram muito, mas eu sempre me cobrei muito, então eu tinha uma pressão muito grande sobre mim mesmo pra conseguir passar logo, assim, no vestibular. Aí, tudo bem, eu fui conseguir passar, passei de primeira, assim, do ensino médio. Mas eu estudei muito no meu último ano do ensino médio, mas aí deu tudo certo, eu consegui. E quando você entra na faculdade, no primeiro semestre de medicina, você acha que pronto, agora acabou os meus problemas. Só que não é muito bem assim, gente, porque no primeiro semestre é tudo muito novo, é tudo muito lindo, você fica tipo, ai meu Deus, fica muito emocionado por estar ali na faculdade. Só que aí começam a vir as provas, sabe? Então aí você começa a ficar um pouquinho mais desesperado. No primeiro semestre, eu confesso que foi bem mais fácil do que tá sendo agora, sabe? No primeiro semestre foi difícil, mas não foi tão difícil igual no período que eu tô agora. Então eu pensei que ia ser assim, tipo, pra sempre, ia ser tranquilo. Aí acabou que veio a pandemia. Aí as universidades fecharam e foi tudo EAD, e por EAD, querendo ou não, é um pouco mais fácil. E eu fiquei um semestre tendo aulas do EAD.
Aí, a partir de então, já no terceiro semestre, a minha faculdade resolveu voltar. Isso foi no ano passado, na metade do ano passado. E aí que veio um baque, gente. Eu acho que pra mim, o terceiro semestre foi uma das coisas mais, tipo assim, difíceis da minha vida. Porque como a medicina, ela tem um horário integral, você pode ter aula tanto na parte da manhã, tanto na parte da tarde e tanto na parte da noite. Ou nos 3 turnos. Então, no terceiro semestre eu tinha aula, gente, das 7 da manhã às 8 da noite. E eu já chegava, tipo, esgotada em casa. Não tinha como. Eu acho que essa era uma das minhas maiores preocupações antes de entrar na faculdade de medicina, que era eu ter que ficar na universidade das 7 às 7, tipo, 7 da manhã, 7 da noite. E eu não sabia, e como eu não gosto muito de estudar na parte da noite, eu sempre ficava pensando quando que eu vou ter tempo pra estudar. Porque quando eu tava no ensino médio, eu estudava na escola na parte da manhã, e na parte da tarde eu tinha o meu tempo pra poder estudar, e eu estudava até a parte da noite. Só que na faculdade de medicina você tem aula de manhã e de tarde. Então você não tem, tipo, a tarde para poder organizar os seus estudos, você só tem a parte da noite para organizar os seus estudos. Então você já chega meio que esgotado de tudo que teve na parte da manhã e da tarde e ainda tem que organizar seus estudos na parte da noite. Então eu acho que me pegou muito de surpresa isso no terceiro semestre, porque querendo ou não, antes estava EAD e no EAD é mais tranquilo, você não tem que se arrumar, ir pra universidade, não sei o quê. Então, foi um baque muito grande, eu fiquei bem esgotada, assim, chorava muito, porque, nossa, principalmente na última semana, assim, que veio um monte de prova, e você não sabe o que fazer, porque não dá tempo de estudar tudo, você não tem tempo pra estudar tudo, então você fica meio que pensando que não vai ser um bom profissional por não conseguir estudar todo aquele volume de matéria que você tem, e isso me deixava muito preocupada, sabe? Até que veio o quarto semestre agora, que eu estou, que também está sendo muito difícil, gente, porque a gente estuda e parece que nunca é suficiente. Então, aquilo que eu tava falando no começo do vídeo, nas últimas 2 semanas, eu tive 2 provas que são as mais difíceis, assim, do semestre, pra mim, pelo menos, que é, por exemplo, de anatomia, porque a prova de anatomia, histologia, radiologia e patologia são todas no mesmo dia. E elas são uma prova só, sabe? É tudo em conjunto. Então você tem muito conteúdo para poder estudar para aquela prova e você não consegue estudar tudo. Você simplesmente não consegue. Aí você se sente um lixo, você se sente horrível. E chega a prova é muito difícil e você não consegue fazer tudo aquilo que você espera na prova. Aí sai o resultado e você se sente mais horrível ainda. Então, o que eu quero vir falar aqui pra vocês é que as pessoas idealizam muito a faculdade de medicina só vendo, tipo, o final dela, o ser médico, mas não veem tudo aquilo que a gente passa pra poder chegar nesse ponto de ser médico. Então eu não tô aqui vindo desmotivar vocês, eu só estou vindo aqui mostrar uma certa realidade que muita gente não fala, muita gente só mostra o lado lindo da medicina, o hospital e tal, mas não mostra o que realmente a gente passa, tipo madrugada, ansioso, não consegue dormir direito, tem que ficar estudando. E é muito pesado passar o dia todo na faculdade, ter que estudar de noite. Então, tipo assim, se você não gosta de estudar, com certeza a medicina não é o lugar certo pra você, porque você estuda até o resto da sua vida. Simplesmente assim, você vai ter que estudar o resto da sua vida. Porque você estuda pra entrar na faculdade, quando você entra, você tem que estudar muito mais. Se você acha que o vestibular é difícil, é porque você não sabe como que a faculdade é, porque a faculdade é muito mais difícil do que passar no vestibular, gente. Tem que estudar muito mais, muito mais. E esse estudo nunca para, porque a gente sabe que a gente precisa fazer uma especialização depois que a gente tá formado, a gente precisa entrar numa residência. E as vagas para residência, gente, elas são muito mais difíceis do que para entrar no vestibular. Eu acho que o número de vagas pro tanto de concorrentes é muito maior do que de um Enem
para a faculdade mais concorrida de medicina no Brasil, porque são pouquíssimas vagas para residência e a gente sabe que o médico hoje em dia só está sendo valorizado se tiver alguma especialização, alguma residência. E se você não fizer isso, com o número de estudantes de medicina que estão para se formar, vai acabar que depois a medicina vai estar muito desvalorizada, então você vai ter que fazer uma residência, você vai ter que estudar para ser residência, vai ser muito pior. Depois na residência são 5 anos de residência, 3 anos de residência, então você vai ficar aí com 6 anos de faculdade, mais 5 de residência. Depois da residência, você vai ter que continuar estudando, porque a medicina está sempre evoluindo o tempo todo. Então, você vai ter que estar sempre estudando tratamento, sempre estar estudando para explicar as coisas para o seu paciente. Então, gente, medicina é estudar, trabalhar. Então, se você não gosta de estudar, aqui não é o lugar para quem não gosta de estudar, porque a vida da medicina é estudar. Então, acho que foi mais um desabafo mesmo, porque eu tive muitas crises de ansiedade na semana passada, na semana retrasada, porque tava bem difícil as provas, mas agora passou as 2 provas e parece que, tipo, sai um peso das minhas costas, assim, só que eu sei que daqui a algumas semanas vai vir a semana de provas de novo, eu vou passar por tudo isso. Isso me deixa um pouco desesperada de pensar que eu vou ter que passar por tudo isso sempre, mas eu sei que no final vai valer a pena, porque eu escolhi isso pra mim. Então, eu sou grata por ter essa oportunidade de estudar numa das faculdades mais concorridas. Eu amo a medicina demais, mas eu tô vindo aqui mostrar pra vocês que não é fácil. Não é só entrar na faculdade. É mais difícil ainda sair da faculdade. Então, acho que é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Era pra ser um vídeo curtinho só pra fazer um desabafo mesmo, porque eu tava com muita coisa assim, tipo, entalada pra falar. E eu acho que eu consegui mostrar um pouquinho da realidade da medicina. O que as pessoas mais perguntaram lá nos vídeos foi com relação a tempo para estudar. Se dava tempo para estudar em casa. E é isso, gente, não dá tempo. Não dá tempo de estudar, você nunca vai conseguir estudar tudo. Então acho que essa é a minha mensagem para vocês. Para não pensar que a medicina vai ser fácil. E se você escolheu esse caminho, você tem que ser forte para conseguir chegar até o final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!